É verdade. Ele discutia aí sobre essa questão do Asa de ir pra Maceió. Mas é tipo assim, a gente já discutiu muito isso. Futebol é futebol, tudo pode acontecer, né, Clevane? Também, né? É difícil, Inclusive né? nada. Inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. né? É aquilo que eu disse. Vocês estão dizendo sempre aqui. É difícil, mas não é impossível. O Asa vai entrar em campo já perdendo por 2-0. Quando o árbitro Você apitar, parece que tá torcendo contra o Asa. Não, quando o árbitro apitar o início do jogo, estará 2-0 para o CRB. O CRB entra em campo campeão. Quem tem que tirar esse título do CRB é o Asa. Agora, para isso, tem que começar a jogar. O técnico tem que ter uma leitura melhor de jogo, tem que posicionar melhor os jogadores. Os jogadores precisam querer ganhar o jogo. Querer Ganhar o jogo. Não adianta. Como é que você vai ganhar um campeonato? O cara disse agora aqui. Os atacantes, tá aí. O Vitinho. Entrou nessa relação que você colocou aí, não foi? Como craque da galera. Sim, o Vitinho e o Feijão. Quantos gols fez o Vitinho? Que eu lembre nenhum. Nenhum Em 2023, bora. Agora, corre que nem cavalo de cinema. Eu não é consigo verdade. ficar O que é sério, que é Léo. cavalo de Com esse cinema? negócio O que de é? cavalo Não para de correr, meu irmão. É a tela lá na frente e o cavalo, ó. Não cansa nunca. Assista filme de cinema, cansa não. Corre que é um negócio sério. Clevane. Assista filme de faroeste. Oi. Agora sim, o Asa tem que atacar, eu concordo plenamente. Sim. Agora, se ele deixar espaço, a chance dele sair aqui com o saco cheio é grande. É verdade. Agora, tem que fazer gol. Esse cara não bate pro gol. Porque o CRB Aí você não coloca, perdoa, não. Aqui no Repelé. aí você coloca um cara que corre. Rapaz, olha. Você coloca um cara que corre pra caramba. Mas o cara, pra fazer um cruzamento é uma mão de obra. Pra dar um toque é complicado. Não chuta a bola a gol. Entra dentro da área. Tem que dar 3, 4 dribles pra poder bater a bola pro gol. Eu Quando ele vai continuo. bater bola pro Eu gol, não tem continuo mais a ninguém. falar, eu continuo a falar e volto não a dá falar mais tempo. novamente. É difícil demais. Chegou aqui a mensagem do Alan aqui e vai. caiu. Ele disse assim: olha, se o CSA, se o Asa só for para ataque e o Asa pode sair daqui com um saco cheio. Eu ainda não vejo o CRB esse timaço. Eu não enxergo o CRB ainda esse timaço. Mas isso não quer dizer timaço, não. Não, peraí, deixa eu falar. Eu não vejo o CRB ainda esse timaço. E também não vejo o Asa do jeito pra se atirar pra cima do CRB. Esse é um jogo totalmente diferente do que se imagina ser. Do que se o torcedor tá imaginando ser. O Asa não vai se atirar a qualquer custo, a qualquer coisa pra cima do CRB. Tem que jogar com inteligência. O Asa vai jogar com inteligência. Se Buscar der pra o dos Asa gols. vencer, o Asa vai vencer. Se der pra o Asa empatar, o Asa vai empatar. O Asa não vai pra Maceió pra se atirar pra o CRB pra levar um sacode, não. E o CRB não é esse timaço pra aplicar uma goleada. De repente pode até aplicar uma goleada, mas do nada. Mas não é esse timaço não pra aplicar. O CRB tem mais vantagem? Tem. O CRB tem jogadores com mais qualidade, na minha visão, tem. Do que o próprio Asa, venceu aqui com propriedade, nos erros do Asa por 2 vezes, mas isso não quer dizer... Duas bolas paradas, mas não quer dizer que o Asa também não jogou pra cima, não perdeu a oportunidade também, então eu também não vejo assim esse CRB dizendo assim, ó, vai aplicar 4, 5, 6, pode até aplicar, dependendo do CRB, se o Asa for pra cima, mas o Asa não vai. Mas o Asa tem que ir pra vai cima. Vai ser um jogo estudado mas também. Mas o Asa tem que ir pra organizado. O Asa não tem que esperar o CRB. Não. Quem entra perdendo o jogo é o Asa agora. Viu, Alan? Rapidamente, para abrir espaço para você aqui, o Asa precisa jogar organizado. Acabar com essas ligações. Zaga, ataque. Zaga, ataque. Tem que fazer essa bola passar pelo meio. E esse meio tem que ter o meio de campo inteligente para fazer essa bola jogar. Aí o cara que faz essa bola jogar, na minha opinião, vai rolar lá no meio do campo, rodar no meio do campo. Na minha opinião, o Everton Heleno e o Anderson Feijão. E o Didira que tem uma boa qualidade de jogo. Pelo que disse o Cardeal, parece que o Lídio não vai. De novo, permanece no DM. Continua fazendo tratamento, o Lídio. Fazendo tratamento no DM. Então acredito que não vai para o sacrifício para esse jogo. Então devemos ter ali o Zé Wilson ou o Fidelis como primeiro volante. Acredito que vai o Zé Wilson como primeiro volante ali. Então você tem que aproveitar esse setor do meio campo e fazer trabalhar. O Sidney Moraes tem que tirar da cabeça que o Anderson Feijão não é atacante de beirada. Tem que colocar o Anderson Feijão para jogar na função dele. O Anderson Feijão, a informação dele, meia. O treino é fechado. Foi fechado. Ninguém teve acesso ao treino. Mas eu tive a informação. O Anderson Feijão não treinou hoje. Não treinou hoje.
É dúvida para o jogo? Não. Mas não treinou fazendo tratamento na posterior da coxa muscular. Desde o jogo contra o CSE, acho que uns 30 minutos do segundo tempo, eu disse ao Tony, o Tony estava narrando, eu estava fazendo reportagem, e aí eu disse, o Anderson Feijão levou a mão ao posterior da coxa direita 3 vezes. O banco falou com ele, ele fez assim. Qual o banco, Clevânio? O banco de reservas. Isso deve ser bem empréstimo. Não, o banco de reservas. O técnico, o preparador físico, fisioterapeuta, falou com ele em determinado momento, ele fez assim, tipo, aguarde aí dá pra jogar. Então foi pro sacrifício, foi até o final do jogo no sacrifício. O Anderson Feijão. O empréstimo ou financiamente do jogo? Deixa eu colocar uma banco coisa. De reserva, você entendeu. Deixa eu colocar uma coisa aqui pra vocês. Pode tumultuar o negócio. Ele hoje ele tá que tá. Hoje é quinta. Quinta-feira Tem seus 30, filho. Tem seus 30 no Keno. O cara passou uma semana doente. Deixa o cara... Não é? Aí, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Pela necessidade, o Asa, com esse esquema todo, fechou os treinos, recolheu o time dele para ter um comportamento diferente, talvez tranquilidade para trabalhar essa última partida. Eu não creio que com a volta do Zé Wilson, o Asa coloque o Didira nesse meio campo. Não creio, vou dizer por quê. Mas tem que colocar. Mas eu vou dizer por quê. Com a volta do Zé Wilson, o Sidney, ele vai manter aquilo que ele tinha de melhor para ter um time fechadinho, um time organizado para sair pro jogo. Eu entendo que o Asa vai vir com o Zé Wilson, com o Fidelis e com o Everton Heleno. Podendo jogar... E o Feijão vai pra onde? Podendo jogar o Feijão, ele vai jogar na dele. Eu vou dizer por quê. Porque é claro que o Asa precisa do resultado, mas o Asa não vai se expor. O Asa não vai saindo, vai ser pro jogo, propondo o jogo de igual para igual com o CRB, porque ele corre o risco, como falou o Alain, de levar um desequilíbrio lá e de repente perder o time no tempo. O Asa vai ser um time, eu diria, organizado, pragmático, cirúrgico, buscando encontrar uma bola para fazer o primeiro gol, porque ele não sairá para o jogo da forma que o torcedor espera, até porque o nível técnico do Asa que a gente colocou aqui é muito diferente. O CRB está jogando dentro do Rei Pelé, com o calor da sua torcida e com a vantagem que tem um elenco melhor qualificado, tem um treinador. Mas aí tem uma coisa, o Loser vai falar sobre esquema tático, é muito fácil falar de um esquema tático com 2 gols de vantagem, jogando no Rei Pelé. Por que o Loser não falou no esquema tático lá quando foi enfrentar a equipe do Sport? Porque enfrentar o Asa no momento que o Asa está com uma desvantagem de 2 gols e precisa sair para o jogo, é muito fácil fazer uma leitura de jogo. Muito fácil. Olha, eu só discordo de você na questão do setor do meio campo, para entrar com o Zé Wilson e o Fidelis, e não o Didira. Eu entraria com o Didira. Primeiro, eu vou ganhar na armação. Só tem um porém aí, viu? Peraí, deixa eu terminar. Pode terminar, eu vou deixar você terminar. Eu vou ganhar na armação, eu tendo no setor do meio campo o Didira, o Everton Heleno e o Anderson Feijão jogando na dele. Agora, se o Feijão não puder jogar, aí sim, aí eu entraria também com o Fidelis. E não tiraria o Didira e não tiraria o Everton Heleno. Você jogando com o Didira titular, quem era que ia pro banco? Fidelis? Sim, Fidelis. Ficava no banco? No banco. Eu tenho um volante, o Zé Wilson. Eu tenho o Everton Heleno que faz também essa função. Então os dois seriam Zé Wilson e o Fidelis. Zé Wilson, Everton Heleno, Didira e Anderson Feijão. Esse é o meu meio campo. Fidelis no banco. Por quê? Eu Vitinho ganho... Vitinho e Lúcio Maranhão. Aí eu tiraria o Vitinho. Pelo histórico de gol. Entrava com o Joãozinho. Entrava com o Joãozinho de velocidade, porque o Joãozinho finaliza. Joãozinho tem visão de gol. Joãozinho gira pra bater bola pro gol. E jogava o Vitinho na fogueira no segundo tempo. Faz uma recomposição jogava o Vitinho no segundo tempo. Pra pegar o time. Com o Joãozinho, o Asa ganha uma recomposição interessante no meio, que é o cara que fecha bem esse meio campo. Tá vendo as interrogações? Lembrando que o Joãozinho não é meia. Eu só acho... Joãozinho é atacante de beirada. Nessa escala sua aí, nesses detalhes seus, eu só acho que o Didira não aguenta os 90 minutos no estádio Rei Pelé. Eu tenho o Fidelis no banco. Mas é exatamente isso. Se o Didira não aguentar, eu tenho o Fidelis. Mas aí exatamente. Agora, eu tenho que entrar já pra fazer gol no primeiro tempo. Então, se eu tenho que entrar pra fazer gol no primeiro tempo, eu tenho que ter o meu campo qualificado, o meu campo melhor qualificado.
Não dizendo que o Fidelis não é qualificado, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas com o Didira, o Everton Heleno e podendo jogar o Anderson Feijão, eu tenho 3 jogadores de meu campo que podem desarmar e armar também ao mesmo tempo. E tem o chamado cão de guarda lá, que é o Zé Wilson para desarmar, para ajudar a zaga, para recompor esse sistema defensivo, entendeu? Então eu tenho 3 para fazer essa criação, para fazer essa bola chegar no Joãozinho ou no Vitinho e no Lúcio Maranhão. Então eu tenho que trabalhar isso. Se o cara não vai aguentar jogar os 90 minutos, eu tenho no banco de reservas alguém. Então se eu ganho o Joãozinho de primeira, eu vou ter o Vitinho para entrar no lugar do Joãozinho. Se o Didira não aguenta jogar os 90 minutos, de repente não aguenta jogar, eu vou ter o Fidelis lá no banco. Eu vou ter de repente o esquerdinha que posso fazer ele, coloquei ele na lateral esquerda. Entendeu? Caso o cara não possa. Eu entendi perfeitamente. Então, assim, eu tô dizendo, porque o Asa tem que buscar o resultado. Não, lógico. O Asa já tá perdendo de 2-0. De 2-0 de 1.000-0, o Asa já tá perdendo. Então ele tem que buscar alternativas para pelo menos fazer 2 gols para empatar o jogo. É isso que eu quero dizer. Então, alternativas que ele tem para criar jogada para fazer gol é tendo isso. E acabar, viu, o Alan e amigos aqui, acabar com essa ligação zaga-ataque, que não tá funcionando. Essa bola tem que passar pelo meio. O Cardeal disse ontem aqui, o time do CRB, toda a bola impreterivelmente tem que passar pelo Auremi. Por quê? Porque é o cabeça pensante, é o cara que distribui, é o cara que aproxima-se do João Paulo, é o cara que aproxima-se do qualidade de bola que tem ele pra sair pro jogo. Qualidade pra sair pro jogo. Então a gente tem um meio campo que de repente não trabalha, porque os caras ficam nessa ligação. Nessa ligação, só bola pro Vitinho. E o Vitinho correndo feito cavalo de cinema e não resolve nada. Esse é o problema. Então a gente tem que mudar o sistema de jogar. Se não mudar o sistema de jogo, não vai ganhar. Não. E outra coisa, se não mudar o sistema de jogar, lá no Rei Pelé, não só não vai ganhar, como corre o risco de sair de lá com um saco cheio de gols. Pois é, né? Esse é o detalhe. José Oliveira, você acredita também nesse mesmo esquema tático aí do próprio do Clevânio? Não, eu acredito, respeitando a opinião do Clevânio, eu acho interessante isso, mas o Asa, pra mim, vai ser um time fechadinho, um time trabalhando primeiro essa bola, jogando com 3 homens, com 4 homens no meio, jogando por uma bola para uma construção de um possível gol para poder sair pro jogo. O Asa não será esse time atirado, mesmo precisando do resultado. Eu não vejo esse time atirado para cima do CRB, aberto, propondo o jogo, porque não tem qualidade para isso. Isso é fato. Não adianta aqui eu dizer que é diferente quando eu olho o elenco do Asa e você pega o histórico do Asa. Qual foi a partida que o Asa fez 3 gols nesse campeonato, jogando no Campeonato Alagoano? Fez na Copa Alagoas contra a equipe do Céu, né? Contra a equipe do Zumbi foi 1-0 aqui, já num sufoco. Se você pega aí, abre a tabela. Perdeu aí. para um CSE limitado. Empatou com o CSE. O CSE no Campeonato Alagoano aqui, fez 1-0. O Asa que empatou. É verdade, o CSE é um time limitado. Você não pode pensar diferente, não. Eu acho que o CSE chegou aonde ele não... O torcedor, por mais que ele quisesse acreditar, não acreditava que ele chegava numa final de uma Copa Alagoas sendo campeão. Não é verdade? Então a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer o tamanho. A gente precisa reconhecer o tamanho da gente. Com todo o respeito ao torcedor do Asa, isso é fato, a gente tem que reconhecer o tamanho do Asa. O Asa precisa de uma vitória contra o CRB? Precisa. Precisa reverter um placar? Precisa. Agora, você olha para a qualidade do time, com todo o respeito, eu não vejo dessa forma o Asa chegar lá para propor o jogo aberto com 3 atacantes. Eu creio nesse segredo, nesse silêncio que o Asa passou essa semana, é trabalhar um time mais fechado, as suas linhas baixas, jogando por uma bola, vendo o comportamento do CRB, até porque o CRB construiu a vantagem e é diferente de você. E o Didira é um jogador que para mim ele será muito mais útil no segundo tempo, até se isso acontecer, se forem para os pênaltis, tem um cara qualificado que entra no segundo tempo também para participar disso. Não vejo um Asa diferente. Não vejo, pela necessidade, eu não vejo um Asa aberto com as linhas altas para enfrentar o CRB no Rebelé. Você acha que o meio com o Zé Wilson, Everton Heleno, Didier e Feijão, esse time tá exposto no meio campo? Não tá o meio campo composto que defende e cria ao mesmo tempo? Você pega Didira, se você fizer 4 homens no meio com o Didira, você tá colocando, vamos lá, diga aí.
O meio campo que você colocou. Zé Wilson. Zé Wilson. O líder não vai poder jogar. Tá. Aí eu venho com o Didira como segundo volante. Sim. Ou eu posso utilizar o próprio Everton Heleno. O Didira faz muito bem e fez isso no CSA, Tá. segundo volante, faz Sim. muito bem nessa posição. Adianta um pouco mais o Everton Heleno, deixa ele como criação o Everton Heleno. Se você e o Anderson adianta Feijão. o Everton Heleno abrindo ele pelo lado, usando o corredor do meio, você obrigatoriamente, nesse esquema seu, o Didira vai ser também um cara que vai ocupar o corredor esquerdo. Não, Aí fica- quem vai ocupar esse corredor esquerdo é o Anderson Feijão. Não, mas eu falo esse corredor esquerdo de meio. Sim. O Anderson vai para o corredor lateral. Não, ele é meia. Eu falo de corredor de Na meio. posição que o técnico tá usando ele aí, Não, de ponta assim, esquerda. você tem ele dois não é co- atacante de Você esquerda. tem dois corredores. Você tem um corredor de meio pelo lado esquerdo. Sim, pela direita. E tem o corredor lateral, que usa o Feijão, que usa o Wendel quando sai, que usa o Lázaro aqui, esse corredor lateral. O corredor de meio usa bem o Everton Heleno. Agora, esse asa com Didira e Everton Heleno e apenas o Zé Wilson, ele fica vulnerável no meio. Porque o asa joga com o CRB joga com 4 jogadores no meio com qualidade. Aureni, Juninho Valora, Mike e mais o João. Tem Aí o se, João eu tenho, Paulo, né? aí se eu tenho 3 jogadores de meio de qualidade, eu não vou jogar com esse jogador de qualidade? Se Não. o meu adversário tem jogador Mas de é qualidade? diferente, Clevane. Então, Você pô, tem um qualidade, não vamos- CRB. Eu tenho que buscar e o resultado, eu já aí tô você- perdendo. Você acabou de falar que você tem um CRB e toda a bola passa por quem? Pelo Aureni. Sim, aí toda a bola tem que Ele passar é um- pelo meio pra ele é- criar. Sim, por isso aí que eu ele é tô um dizendo. volante que se É. defende bem e que sai pro jogo. É por isso que eu tô Aí você colocando tem o Didira. Juninho Valora, que é um bom jogador, você tem esse Mike, que é muito bom jogador, e tem o João Paulo, que desequilibra. Se você for com o meio campo, com um meia, com 2 meias, porque o Everton Heleno deixou de ser volante do Asa faz tempo. Ó, Ele é meia. Nessa composição daí, Ele é meia. o CRB não joga com o Mike no meio. O Mike aparece como ponteiro. Ele joga com 3 atacantes. o Max, não? Não, O Mike. Mike. O Mike joga como Renato e ponteiro. Anselmo Ramon. O Mike joga como ponteiro quando o CRB tem a posse da bola e sai pro jogo. Quem volta é o Quando Renato. Quem volta é o Renato. E ele também. Pode Mike é obser- solto. Mas O você Mike pode é obser- solto. Mas o Campo Mike solto. fecha também. Pelo menos ele fechou aqui. Ele Solto. fecha também, porque isso é E não muito, jogou bem aqui em Isso é Arapiraca, muito do né? próprio do desenho tático do jogo. Cada jogo é uma história diferente. mas é muito Agora, próprio. eu acho que esse O CRB meio... vai jogar eu acho livre que- dentro Eu de acho que casa. com esse meio campo que o Clevane disse, eu acho que é um meio campo interessante. Zé Wilson, Didira, Heleno e Fidelis. Mas eu não acredito, Feijão. não acredito Feijão. que o Sidney coloque. Sabe por quê? Mas é isso que ele vem colocando Ele nos não vai últimos abrir o jogos. jogo dele. Mas é isso que ele vem colocando nos últimos jogos. Não, mas ele botou o Didira nesse último jogo porque não tinha o Zé Wilson. E não o vai- Didira estava entrando sempre no segundo Eu tempo. também acho. Eu acho que ele não vai entrar com o Didira, não. Se ele não entrar com o Didira, ele vai entrar com o Fidelis. Sim, Sim, vai ser com o Fidel. sim. Vai entrar com o Zé Fidelis. Wilson, Fidelis, Everton Heleno. Vai ficar vulnerável do mesmo jeito. Sim. Vai Não, ficar vulnerável. ganha vai mais ficar por quê? vulnerável do Ganha mesmo mais jeito. consistência, Sabe ganha por quê, Zé? mais. Porque, peraí, o que é que eu preciso? Eu preciso ter um jogador do meu campo pensante pra fazer essa bola chegar nos laterais e no ataque. Seria o Feijão. Não, sim, mas o Feijão. Escuta o que eu quero dizer Minha aqui. gente, esqueça. O não Feijão não Esqueça vai... Feijão e O de repente não Feijão, vai o Feijão não vai Pode jogar não ir pro nunca jogo. como criação. Não O Feijão vai. vai jogar mais uma vez errado sim. de ponteiro. Exatamente. Então, Não vai, aí o que, é que eu esqueça. tenho no meio? Se eu tenho um Didira, que é um cara que pode defender e cria pra caramba. Pega a bola, levanta a cabeça, já toca. Então eu preciso de um jogador do meu campo pra isso. Eu não acho. preciso de um Everton Eu Heleno não pra acho. isso. Eu não Preciso acho disso. coragem no Sidney, por exemplo. Ele precisando vencer o jogo, eu não acho coragem no Sidney pra ele pegar, sacar Fidelis, Everton Heleno ou Zé Wilson. ou Zé Wilson. Ele não saca. Eu também não acho. Não saca, ponto. Outra coisa, dele chegar, meter o Feijão no meio como um 10 de verdade, criando, e pegar o Joãozinho, colocar numa ponta, o Vitinho na outra e o Lúcio no meio. Não faz isso nunca. E nunca botou nesse campeonato, mas depois que ele exatamente. chegou, Mas nunca não usou faz essa isso Eu também formação. acho que ele não faz, não. Mas ele precisando vencer o jogo, ele teria que fazer, ter pulso pra fazer, na minha concepção. Você vê. De repente ele pode ter treinado, né? Você- Esses treinos aí, esses adianta treinar, treinamentos. tem que fazer. Não, mas tem que treinar pra Sim, fazer. eu tô dizendo, não adianta ele treinar e chegar no jogo Não, e, não, tudo bem. e não fizer. Não adianta. Eu povoaria um pouco o meu campo com um desses. Seria o Joãozinho voltando pra fazer um quarto ou um quinto homem no meio, voltando. Agora, eu jogaria em Maceió. Meu irmão, eu tô perdendo por 2-0. Exato. Não tem quem ter medo, não.
Não tem que ter medo. Você tá pra ganhar ou perder, ponto. Eu já sou vice. Vou Não é buscar o perder. título, filho. Eu jogaria em Maceió com o Joãozinho do lado, o Vitinho do outro, o Lúcio centralizado. Sem os 3 atacantes. 3 atacantes. 3 atacantes. 3 homens de meio. Três Aí você fica atacantes. vulnerável E quando volta- sai bem com os Não, atacantes. ele não tá do mesmo jeito, ele não tá? Então, Ele tá, Não, ele tá eu sei. jogando do Então é mesmo melhor jeito ele com nem ir pra 3. Maceió. Não, eu não É Ele tá melhor jogando nem com ir. 3 atacantes, o porque que eu ele tá improvisando o Anderson Feijão como atacante. O que eu O Asa quero tá jogando com colocar- 3 atacantes, o Asa. O O que Asa eu- está jogando com o Vitinho, com o Lúcio Maranhão e com o Anderson Feijão improvisado de atacante, que não é atacante o Anderson Feijão. Por isso que ele não rende. Os treinadores que passaram pelo Asa esse ano colocaram o Anderson Feijão para jogar de forma errada. Errada. E o cara não está rendendo porque está jogando errado. E quando o treinador tiver coragem de colocar ele para jogar na posição dele, ele vai render muito mais. O time precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Levar para os pênaltis. Como é que eu preciso vencer com 2 gols de diferença e eu não vou com o atacante? Isso é a vontade do torcedor. Não, torcedor não. Não, calma. Sou torcedor não. Não, calma. Eu digo, essa é a vontade do torcedor. Não estou dizendo que você é o torcedor. Eu falo isso é a vontade do torcedor. Mas nem sempre a cabeça do treinador, ele pensa dessa forma num jogo com a grandeza que é enfrentar o CRB lá em Maceió. Você sabe que o treinador não pensa Ele não assim? fez aqui. Você sabe Ele não fez aqui. por isso que perdeu por 2-0. Mas ele não fez, sabe por quê? Por isso que perdeu Porque por 2 ele a 0. sabe que o time dele, com todo respeito, não tem a qualidade para ele mexer dessa forma. Você olha pro banco do Asa, quem é a substituição do Asa hoje? Você pega o segundo tempo, é sempre essa. Você, Tira- essa substituição tira- eu nem conto. Tira porque o Lázaro, Desde coloca que- o Michel. Tira o Anderson, o Everton Heleno, coloca o Tito. E você olha quem mais? E o Chunk. Aí você olha pro banco, não tem. É questão de qualidade. O Asa chegou no final de uma competição que, infelizmente, não fez um time para chegar numa final dessa e ter opções. Eu não Talvez vou nem seja falar em segurando o investimento para fazer agora para uma Série D. Eu não, pode eu, contratar mais eu, não, eu não não pode mais vou. contratar. Eu não, Sei, eu digo chegou pode porque mais não contratar. contratou Eu não lá vou. quando podia contratar. eu não vou. Não contratou. Eu não vou nem falar em substituição no Asa, porque Tem. eu não vou falar por quê. Desde a chegada do Sidney, do primeiro dia que ele comandou a equipe até hoje, eu tenho as anotações, as substituições são as mesmas. Ah, porque não tem qualidade? Tem. E por que leva o Alandas pro banco? E por que leva o Esquerdinha? O Magdiel. E por que leva o Magdiel? Tem. A questão é que o Asa ficou muito previsível. Ficou muito previsível. Não é possível que esses meninos não sirvam. Não é possível que quem tá no banco de reserva não serve. E por que você leva 12, 15 jogador? Porque tem que levar para Não, ter tem banco. que levar não. Não. Tem que levar não. Mas vem cá, você Tem um número levar- mínimo. aí você jogador não vai pra levar posição, ninguém para né? o banco sem opção ou quantidade? Tem que ter. Meu amigo, se eu já sei o que eu Por vou exemplo, fazer, pra que eu vou levar mais? o Magdiel, ele tem que levar, por quê? Porque é um volante que ele tem, que na falta não tem um lírio. Mas ele não joga com cara. Eu sei. Não bota o cara pra Eu jogar. sei porque, inclusive, a entrevista que deu o Sidney, assim que chegou até pro Carial, ele disse, bom, eu não vou mexer por mexer. Ele falou, bom, se meu time tá rendendo, eu não tenho a obrigação de fazer 5 substituições. Sim, não tem mesmo É não. a cabeça do cara que a gente, por mais que a gente discuta aqui, não vai quebrar. Mas eu concordo com ele aí. Tá certo. Eu concordo, não tem que... Não tô dizendo que ele tá errado, não. Mexer pra poder É mostrar porque ao torcedor que mexeu, não. eu não Se vejo- o time tá bem, não precisa mexer. Claro, Agora, e eu não vejo- toda vez que você mexer só com a mesma peça... Não, ele e não outra rende. coisa, O eu pior não que mexe vejo, na mesma peça, eu não não rende. vejo, por Vamos ao mais que intervalo. ele queira e o torcedor cobre, eu não vejo na cabeça segue. do Sidney Moraes, eu não vejo na cabeça do Sidney Moraes a coragem pra ele mexer. Porque se ele mexer então demais tem que nesse mudar de time, profissão. ele leva o enfiado. Então tem que mudar de Não é profissão. na Se eu fosse treinador Não, do Asa, tem eu que mudar de mexia. profissão. Não Eu é na mexia. cabeça... Se não tiver coragem de mexer, tem É que mudar de qualidade profissão. de plantel, Evânio. Não é na cabeça dele, não. tem. Não é na cabeça dele, não. Na cabeça dos treinadores brasileiros, que definem os times com medo de perder os jogos. Os treinadores brasileiros, hoje, definem as equipes com medo de perder os jogos. Definem as equipes para empatar jogos, para não perder. É mais fácil um treinador, no retrospecto dele, empatar 10 do que ele perder 3. Vamos Então, ao eles definem intervalo. o time como todos a gente eles, volta todos daqui eles. a pouco.